Eu vou falar a verdade para vocês, eu não sei nem como introduzir o caso de hoje, mas ele envolve misteriosos desaparecimentos de mulheres, magias e outras coisas muito piores que aconteceram dentro da casa de um casal que deixou o México todo chocado. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Ildes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu estou muito feliz porque nós passamos, a nossa meta de 100 mil inscritos. Muito obrigada a todos vocês que sempre acreditaram no meu trabalho, que estão aqui desde o começo, aos que chegaram agora também, que estão aí maratonando o canal. É por causa de vocês que esse canal aqui está crescendo. Obrigada, obrigada de coração mesmo. Não consigo nem expressar aqui em palavras o quão feliz eu tô com essa conquista aqui do canal. Mas então vamos começar com o caso de hoje, que é bem complicado e tem muitos detalhes. Assiste o vídeo até o final, porque vocês vão ficar realmente muito chocados. Então, no dia 4 de outubro de 2018, a polícia mexicana se aproximou de um casal que eles estavam investigando porque eles estavam à procura de Noemi e sua filha Valentina, de 2 meses. O casal estava saindo de casa com um carrinho. A polícia suspeitou que eles estariam carregando a Valentina naquele carrinho, e assim que eles viram os dois sair de casa, eles pensaram, é agora, vamos recuperar a Valentina nesse momento. Mas assim que o policial se aproxima então para ver o que tem dentro ali do carrinho, não era a Valentina, tá? Eles não encontraram ela naquele dia. Mas dentro do carrinho tinha uma sacola plástica e dentro dessa sacola plástica tinha parte de uma mulher, daqui dos ombros até a cintura. Bom, o casal foi preso, mas depois que a polícia então entrou na casa deles para investigar melhor e também que escutou o depoimento dos dois, tinham muito mais segredos inacreditáveis que esse casal escondia. Mas quem que eram eles? Vamos entender agora a história dos dois então. Vamos começar com o homem. Ele se chama Juan Carlos Hernández Bejar. Ele nasceu em 1985 em Lázaro Cárdenas, no México. A mãe dele era uma mãe solteira que estranhamente vestia ele com roupas de menina frequentemente. Ela também trabalhava como dama da noite e ela trazia os clientes para a própria casa. E ele conta que ela também forçava a ele assistir tudo que a mãe fazia ali com os clientes e, inclusive, a mãe fez com que ele participasse de muitas vezes. Ele também conta que quando ele era criança tinha uma babá que cuidava dele, que também forçava ele a ter relações com ela. E além disso teve um acontecimento muito marcante na vida do Juan, que foi quando ele tinha 10 anos de idade. Ele caiu de uma escada e nessa queda da escada ele teve uma lesão cerebral e ele chegou a ficar internado no hospital durante 1 mês aproximadamente, mas depois disso parece que ele se recuperou bem, ou não tanto, né? A gente vai falar sobre esse assunto também no final do vídeo. E na vida adulta do Juan, ele teve vários empregos e o que parece é que ele não conseguia segurar um emprego durante muito tempo, não. Ele trabalhou como garçom, catador de lixo e também foi vendedor ambulante. Além disso também, ele chegou a se alistar para o exército lá do México, mas logo ele desistiu. E quando ele ainda era jovem, ele se casou com uma mulher que se chamava Mônica. Com ela ele teve um filho, mas certo dia a Mônica deixou o Juan, tá? Simplesmente desapareceu e ele nunca mais viu ela. Ele foi na delegacia registrar o BO logo depois que a Mônica e o filho desapareceram e ele conta que os policiais que atenderam a ocorrência tiraram sarro da cara dele na época, falaram que a Mônica provavelmente teria fugido com outro homem e que de repente aquele filho nem era dele, que não era para ele se preocupar. Mas enfim, o fato é que essa Mônica e esse filho, eles nunca apareceram aqui na história do Juan, tá? Até ele ser preso, ele nunca mais tinha visto os dois. Mas a Mônica não era a mulher da foto não, tá? A mulher que estava nessa foto lá no início do vídeo, então, que a gente falou, era a Patrícia Martínez Bernal. Ela nasceu em 1980, ela era 5 anos mais velha que o Juan, e ela nasceu na mesma cidade dele, em Lázaro Cárdenas. As condições financeiras da família da Patrícia eram bem complicadas. A família dela era realmente extremamente pobre e ela conta que quando ela tinha 6 anos de idade, teve um primo que forçou ela a ter relações com ele
e que a vida dela era muito complicada ali dentro daquela casa e ela acabou então fugindo de casa e indo morar nas ruas. E durante esse período que ela ficou morando nas ruas, ela começou a trabalhar como dama da noite para tentar então se sustentar. E foi assim que os dois se conheceram. O Juan e a Patrícia se conheceram em 2008, 10 anos antes deles serem presos lá pela polícia. Eles se conheceram em um restaurante bar, que a Patrícia então era a garçonete e também dama da noite desse local. E o Juan frequentava esse restaurante. Então assim eles começaram a conversar ali, começaram a se interessar um pelo outro e antes mesmo deles namorarem, o Juan teria falado para Patrícia que ele era um matador de aluguel, tá? E então esse era o serviço dele, mas isso aqui é mentira, tá? Mas a Patrícia acreditou e além dela saber dessa história, mesmo assim, ela começou a namorar com ele. Depois de pouco tempo que eles estavam namorando, a Patrícia já se mudou e foi morar junto com o Juan. O casamento dos dois vai durar 10 anos, até o dia que eles foram presos, então, né, até 2018. E nesse período eles vão ter 4 filhos. Eles também tinham uma loja no mesmo local onde eles moravam. Eles vendiam roupas, telefone, perfume, comida, tudo que dava para vender ali, eles vendiam nesse local. E agora nós já vamos começar aqui na parte que eles vão começar então com as suas atividades ali macabras. Eu já vou alertar vocês que esse é realmente um dos piores casos que eu já contei aqui no canal. É um caso bem pesado. Então, alerta aqui para vocês, tá? Se você quiser, continua assistindo esse vídeo. Caso contrário, escolhe outro vídeo para você assistir, tá bom? Tudo começou em 2012. No dia 10 de janeiro de 2012, a Fabiola Naleli Luquim Reis, de 27 anos, foi na casa deles porque eles haviam prometido um emprego para ela. Eles falaram para ela que eles precisavam de uma faxineira, então a Fabiola aceitou o trabalho e ela entrou na casa dos dois. Bom, assim que ela entra, a Patrícia pega os filhos e sai de casa. O Juan, então, fica sozinho dentro daquela casa com a Fabiola. Ele pega e leva ela até o banheiro e fala que teria algumas roupas ali que ela poderia começar a lavar para começar o serviço na casa. Assim que ela chega nesse banheiro, então, ele vai e segura ela e força ela a ter relações ali com ele. Depois que ele faz tudo isso, ele tira a vida dela, cortando por aqui. E depois a Patrícia chega em casa. Assim que a Patrícia chega, ela vê a Fabiola no banheiro. Ela, né, vai confrontar o Juan, falando o que está acontecendo, vamos chamar a polícia. O Juan então fala para a Patrícia, não chama a polícia, porque se você chamar, você também vai ser culpada. E ninguém vai querer te escutar, aquela coisa toda. De uma forma ali, o Juan consegue então convencer a Patrícia a não fazer esse telefonema. E a Patrícia parece que fica em outro ambiente com os filhos. Enquanto isso, o Juan fica dentro desse mesmo banheiro e começa a separar ali as partes. Ele separa tudo e ele dá alguns pedaços para a Patrícia. A Patrícia pega esses pedaços e ela vai para a cozinha. Começa a cozinhar. Faz uma carne assada ali e depois os dois, a Patrícia e o Juan, se alimentam. Depois disso vai passar somente 3 meses aproximadamente e eles então decidem cometer mais um ato. No dia 12 de abril de 2012, a Patrícia convida uma vizinha deles para entrar na casa. Essa vizinha era Luz del Carmen Miranda Gonzalez, de 14 anos. A Luz tinha uma dependência em substâncias ilícitas e a Patrícia oferece dinheiro e comida para ela. Assim que a Luz entra naquela casa, então a Patrícia amarra ela, chama o Juan e parece que a Patrícia pega os filhos e vai para outro cômodo. Então o Juan faz exatamente a mesma coisa que ele fez com a Fabiola. Ele força ali a ter relações, né, com ela, depois termina o ato fazendo isso aqui e ainda começa a separar. Depois disso também ele faz exatamente a mesma coisa, ele dá alguns pedaços para a Patrícia e a Patrícia vai para a cozinha cozinhar. Ela faz carne assada com chile, que é um prato típico lá do México, mas é claro que no prato lá do México eles não usam esse tipo de carne, né?
então os dois se alimentam daquilo ali depois. Agora tem um detalhe aqui muito importante ser mencionado também, que a Luz, a família da Luz, ela era vizinha ali do casal, sabe? Morava ali, parece que algumas casas do lado somente, então eles eram muito conhecidos e aparentemente as duas famílias se davam muito bem. Então, quando tudo aconteceu, que a mãe da Luz então percebeu que a filha dela não tinha voltado para casa, ela começou ali a ficar desesperada, né? Jogou ali um monte de informações, né, na mídia e tal, para tentar achar a filha dela. A gente consegue ver na internet que ainda existem vários cartazes aqui que foram feitos e essa busca por essa filha demorou muitos, mas muitos anos. Assim como vocês conseguem ver aqui nessa foto que está acusando que ela já não teria mais 14 anos, né? Mas teria 16. Então, 2 anos depois, a mãe da Luz ainda estava procurando ela. E ninguém, em momento nenhum, desconfiou do Juan e da Patrícia, ao contrário, tá? Porque o Juan e a Patrícia, eles iam visitar essa mãe aí desesperada constantemente e perguntavam para ela como que estavam as investigações, se eles conseguiram descobrir alguma coisa. E além disso também, eles teriam falado para a coitada da mãe que eles estavam ali desconfiados de um outro vizinho. Bom, nos próximos anos, outras mulheres vão entrar naquela casa e dali também elas não vão sair mais. Teve o caso de uma mulher que eu não consegui descobrir o nome dela, tá? Mas foi uma mulher e a sua filha de 10 anos que também entraram então na casa da Patrícia e do Juan, também com o mesmo esquema, tá? A Patrícia ali prometia de repente vender um telefone para essa mulher, vender roupas ou oferecendo algum emprego e conseguiu então atrair elas para dentro daquela casa e lá dentro daquela casa o Juan fazia exatamente as mesmas coisas e a partir daqui a Patrícia também começou a ajudar, separar, comer, ela cozinhava também, né? Mas enfim, depois disso também teve o caso de uma outra vizinha ali das proximidades que tinha uma idade mais avançada, que também desapareceu depois de entrar na casa do casal e acredita-se que exatamente a mesma coisa aconteceu com ela lá também. Então eles ficaram muitos anos cometendo ali coisas sem serem pegos, mas tudo vai mudar em 2018, porque nessa época eles já estavam morando em outra cidade. Eles estavam morando então em Ecatepec, que fica a 600 quilômetros da cidade onde eles nasceram e onde eles iniciaram os crimes. E por esse motivo, por eles estarem então morando ali em Ecatepec quando eles foram descobertos, que eles são conhecidos hoje em dia como os monstros de Ecatepec ou então também como os açougueiros de Ecatepec. Então, nesse ano, no dia 25 de abril de 2018, a Patrícia convida a Arlete Samantha Holguin, de 22 anos, para ir na casa do casal. A Patrícia fala que está precisando de uma faxineira e a Arlete combina de ir lá. A Arlete era mãe de 3 filhos e morava 2 anos perto da casa deles em Ecatepec, na colônia Jardines de Morelos. No dia 25 de abril, a Arlete deixou os filhos na escola e foi para a casa da Patrícia. De lá, ela não saiu mais. Exatamente a mesma coisa aconteceu com ela, nos mesmos detalhes. Passam-se então aproximadamente 3 meses e a Patrícia fala com a Evelyn Rojas Matos, de 29 anos. A Patrícia fala para ela que ela estava vendendo roupas de marcas famosas dos Estados Unidos e a Evelyn combina de ir lá porque ela queria comprar uma calça. Então, no dia 26 de julho de 2018, a Evelyn deixa os filhos com o ex-marido dela e vai para casa da Patrícia. E aqui eu nem preciso falar novamente, né? Mas exatamente a mesma coisa acontece com a Evelyn também. Bom, passam-se então aproximadamente 2 meses e nós temos mais um caso. A Patrícia fala com a Nancy Noemi Hiltrum, que era mãe da Valentina. Então a gente chegou aqui no último caso conhecido. A Nancy tinha 28 anos de idade e ela era mãe de 3 filhos. A Patrícia diz que tem roupas para vender para os filhos dela. Então, no dia 6 de setembro de 2018, a Nancy deixa os 2 filhos maiores na escola e ela vai com a Valentina na casa da Patrícia. Bom, lá dentro da casa com a Nancy aconteceu exatamente a mesma coisa, mas a Valentina, graças a Deus,
eles não fizeram nada com ela não. Eles então venderam a Valentina para um casal e cobraram desse casal 15 mil pesos, que dá aproximadamente, convertendo hoje em dia, né, 770 dólares. Agora, Nancy teve aquele fim trágico, mas depois dela sair da casa da Patrícia, o combinado seria ela ir almoçar na casa da mãe dela e também ela teria que buscar os 2 filhos lá da escola. Ela não foi no almoço e também a escola viu que ninguém foi buscar os filhos. Acabou que uma vizinha da Nancy foi na escola, pegou os filhos dela, levou para casa dela, também viu que a Nancy não estava lá, não estava voltando. Todos ficaram muito preocupados e foram na polícia registrar o BO. Todos os outros casos que eu contei aqui para vocês também foram registrados, tá? Como pessoas desaparecidas. E como muitas delas desapareceram em um curto período de tempo, em um mesmo bairro, eles começaram a ligar os pontos. Tinham também muitas semelhanças na história delas, principalmente das 3 últimas, que eram a Arlette, a Evelyn e também a Nancy. A última localização do telefone das 3 era próxima da casa da Patrícia e do Juan, e algumas delas também chegaram a informar a família e amigos que iriam se encontrar com a Patrícia. Então a polícia do México começou a olhar eles mais de perto. Eles estavam desconfiados que existia uma ligação com os casos de desaparecimentos na área e desconfiados então que eles teriam em mãos possíveis SK, né? Pessoas que tiram a vida de outras pessoas em série. Então eles começaram a colocar ali câmeras, né, para seguir os 2, para verificar o que estava acontecendo naquela casa, principalmente, na verdade, para tentar conseguir encontrar a Nancy e a Valentina, que eram as últimas. E foi por esse motivo que naquele dia 4 de outubro de 2018, que eu contei lá no início do vídeo, dessa foto aqui, que quando eles viram então o casal saindo com o carrinho, eles pensaram na hora, falaram: meu Deus, é a Valentina que está ali dentro, então vamos parar eles agora, vamos parar toda essa operação e vamos tentar pegar os 2 nesse momento. Mas essa história ainda vai ficar muito, mas muito pior, tá? Porque depois que eles foram presos, a polícia então entra na casa deles, né, para investigar melhor, e dentro da casa deles, o que eles encontram? Vários potes com cimento dentro, e abrindo aquilo, eles descobriram que vários restos de pessoas estavam misturados com o cimento. E no freezer da casa também foi encontrado muitos pedaços ali em sacolas plásticas. A polícia também foi investigar um terreno baldio que o casal tinha, e lá foram encontrados muitos potes da mesma marca que tinha lá na casa deles, e o mesmo esquema, tinha cimento misturado com restos de pessoas lá dentro. Também encontraram pacotes de plásticos com o mesmo conteúdo dentro e também muitas roupas de mulheres, e algumas dessas roupas foram identificadas pelas famílias das pessoas que estavam desaparecidas. Agora, quando eles foram colher o depoimento do casal, a história ficou ainda muito mais pior. Por quê? A Patrícia confessou que eles tiraram a vida de aproximadamente 10 mulheres, e o Juan falou que eram aproximadamente 20. E além dessas 20 mulheres, o Juan falou também que antes mesmo dele conhecer a Patrícia, ele teria tirado a vida de outras mulheres também. Bom, no depoimento da Patrícia, ela fala também que no começo ela não aceitou. Lembra lá da história que ela falou que ela ia chamar a polícia lá na primeira ocasião, né, em 2012. E depois ela fala que com o tempo ela começou a gostar daquilo ali também, né, dessa sensação de tirar a vida de uma pessoa. E também ela fala que, além disso, ela começou a participar das relações íntimas e participar do ato em si também. Além disso, no dia que ela foi presa, foi encontrada uma lista com a Patrícia, uma lista que tinha 17 nomes de mulheres. Isso então seria, de repente, uma lista das próximas pessoas que ela iria então convidar para entrar na casa dela e iriam ter o mesmo fim que as outras tiveram também. E a Patrícia falou que o Juan chegou a praticar necrofilia com pelo menos uma delas. E agora que vem aquela parte lá da magia e tal, para piorar o que já está, né, terrível, mas enfim.
Bom, os dois confessaram que realmente eles se alimentavam da carne. Eles falavam que os filhos não sabiam de nada, que inclusive quando a polícia chegou lá, o tal do freezer tinha uma chave e eles falavam que eles mantinham aquilo ali tudo fechado e os filhos deles eram proibidos de chegar perto dos restos. Então, e sempre que acontecia tudo, a Patrícia tirava da casa ou levava os filhos para outro quarto para que eles não vissem nada. Eu não sei se eu acredito muito nessa parte aqui, principalmente na parte que eles falam que eles não se alimentavam, né, os filhos. Eu não sei, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acham depois, tá? Então eles contam que a Patrícia fazia vários pratos ali, principalmente carne assada, carne com chile, que é aquele prato típico lá do México, e também ela fazia tamales, que é outro prato típico lá, é óbvio que é feito com outra carne, né? No caso da Patrícia aqui, então você já sabe, né, qual que é a carne que ela fazia, mas enfim. Ela também fala que eles chegaram a tirar 1 quilo de uma das mulheres ali, e que o que eles não usavam ali, eles davam para os cachorros comerem, e os restos também, que nem os cachorros conseguiam comer, então que eles colocavam naqueles potes ali de cimento e descartavam lá naquele terreno baldio. E naquele dia que eles foram pegos pela polícia, eles estavam fazendo isso, eles estavam levando todos esses restos lá para esse terreno. Mas antes deles irem morar lá, eles também abandonaram alguns outros restos em canal de água, rios que tinham na região onde eles moravam, e em outros locais também. E eles contavam que eles ganhavam dinheiro quando eles faziam isso, porque eles vendiam os telefones, né, delas. Lembra que eles tinham a loja lá, né, que vendia telefone também, muitos telefones, então eram das pessoas que entraram lá e nunca mais saíram. E além disso, eles vendiam os ossos, sim. Eles vendiam para um feiticeiro que morava lá na região e eles falaram que eles cobravam aproximadamente 500 pesos por osso, o que dá aproximadamente $25. E que essa parte aqui, então, seria mais cara do que as outras partes. E que esse feiticeiro usava isso para fazer magia. Além disso, também eles mesmos também faziam uma certa magia ali, porque quando a polícia chegou na casa deles, eles encontraram alguns potes com álcool dentro, e dentro desse pote tinha o coração de algumas delas. E eles falaram que eles faziam isso porque eles ofereciam, né, o coração para a Santa Muerte. Parece que tem uma entidade lá que se chama assim, não sei se é a entidade que eu posso falar, tá? Mas enfim. E eles falam que eles só foram pegos pela polícia porque a última, que foi a Nancy, eles teriam que colocar, né, essa parte nesse pote também. Mas de alguma forma, alguma coisa deu errado ali e um dos cachorros acabou comendo essa parte e eles não conseguiram fazer o ritual. E por esse motivo que os dois acreditam que a polícia realmente pegou eles. Agora, uma coisa também bem estranha do depoimento deles é que o Juan fala que o relacionamento dele com a Patrícia era como o relacionamento de um leão com uma leoa. Que então a Patrícia era a que saía para procurar a presa, ou seja, a leoa sai para caçar e traz a caça para casa para que o leão se alimente. Bom, eles ficam presos esperando o julgamento e enquanto isso a polícia começa a realizar exames para identificar de quem eram aqueles restos. Entre as coisas ali que foram encontradas no freezer, no terreno baldio e na casa, eles conseguiram confirmar o DNA de 4 mulheres que estavam desaparecidas no bairro. Além disso, eles identificaram que tinham outras 4 mulheres também, mas os exames não conseguiram apontar exatamente quem eram as outras 4. Então aqui a polícia já sabia que pelo menos 8 pessoas ali eles teriam realmente tirado a vida, mas a polícia queria saber onde que estava a Valentina, né? Então eles foram atrás do casal, eles realmente conseguiram encontrar o casal que comprou a Valentina e esse casal foi preso. A investigação sobre a compra da Valentina e tal com esse casal, eu não consegui encontrar os detalhes aqui na internet. Eu não sei quantos anos eles ficaram presos, se tiveram que pagar multa, o que aconteceu, mas sobre a Valentina, ela foi entregue então para a avó dela, no caso, a mãe da Nancy é a que está então com a guarda da Valentina, que está cuidando dela muito bem.
Agora, nesse meio tempo aqui que a polícia está investigando tudo, acontece uma coisa que vai complicar as investigações da polícia, tá? Bom, o Juan deu depoimento lá para a polícia então gravou, fez um vídeo ali desse depoimento e esse vídeo, segundo as leis lá do México, ele não pode ir para a imprensa, mas de alguma forma ele vazou e foi parar nas redes sociais. Então, no dia 10 de outubro de 2018, esse vídeo viralizou e todos os mexicanos ficaram conhecendo a história do Juan e da Patrícia. E esse vídeo é bizarro. Ele conta em detalhes, com frieza, tudo que ele fez. E ele conta que ele odeia as mulheres, que prefere deixar os cachorros comerem a carne do que deixar as mulheres vivas respirando o oxigênio dele. Ele também falou que ele é parte demônio, parte humano e que ele precisa beber sangue pelo menos uma vez a cada 3 meses. E essa parte aqui realmente é confirmada pela Patrícia, porque a Patrícia fala no depoimento dela que tinham vezes que ela tinha que furar ali o dedo dela para saciar a sede do marido. E voltando no depoimento aqui bizarro do Juan, ele falou que ele precisava tirar a vida das pessoas porque ele tinha enxaquecas e que as dores só passavam depois que ele cometia o ato. Bom, apesar dele estar então frio, né, ali, né, sem sentimento nenhum, falando em detalhes como ele fez com cada uma das mulheres, tem uma parte pequena do depoimento dele que ele começa realmente a chorar, que é a parte que ele começa a falar sobre a Mônica, lembra? A primeira mulher dele que ele nunca mais viu na vida. Essa parte ali, até o psicólogo fala, né, que foi o único momento que mexeu com as emoções dele e o que leva muitas pessoas a pensar que tudo isso aconteceu na vida dele por causa dessa relação aí que não deu certo com essa mulher. Mas apesar disso, na minha opinião, acho que não tem desculpa nenhuma para iniciar, né? Tanto terror que ele fez, né? Com tantas pessoas diferentes, cara doido totalmente, não tem explicação. Bom, depois que esse vídeo saiu, então é claro que todos os mexicanos ficaram muito revoltados e os protestos começaram por lá. E por que que esses protestos iniciaram? Principalmente porque o advogado do Juan, logo que saiu aquilo ali nas redes sociais, ele foi e pediu uma anulação, então, do julgamento. Porque, como esse vídeo tinha vazado, isso seria uma quebra ali dos direitos humanos e tal, então teria que ser anulado. Claro que os protestos iniciaram, todos foram nas ruas, principalmente os familiares das vítimas. Aproximadamente 1.000 pessoas estavam protestando e exigindo que a Patrícia e o Juan não fossem liberados. E é claro que eles não foram soltos, tá? O processo não foi anulado e as autoridades falaram que isso não era o suficiente para anular um julgamento e que eles iriam então abrir uma investigação para descobrir quem foi o responsável por vazar o vídeo e que essa pessoa então iria sofrer as consequências. Enquanto eles estão então lá presos esperando o julgamento deles, os dois foram analisados por psicólogos e psiquiatras. A Patrícia foi diagnosticada com dificuldade de aprendizado, mas apesar disso, os médicos ali falaram que ela sabia distinguir o bem do mal, então por esse motivo ela deveria ser julgada. Quando eles analisaram o Juan, então, eles diagnosticaram ele como tendo um transtorno de personalidade e também um distúrbio mental. E que tudo isso pode ter sido causado por conta da queda que ele teve lá na escada quando ele era pequeno, lembra? Que lesionou aqui, então alguma coisa lhe aconteceu. Também pelas coisas que a própria mãe dele fazia com ele, que ele contou lá, e também porque na época ali de adolescência, juventude dele, ele ficou ali muitos anos dependendo de substâncias ilícitas. Se você é psiquiatra ou psicólogo também, comenta aqui, dá a sua opinião sobre essa questão da lesão ali que ele teve, as consequências disso acontecer com uma pessoa. Deixa aqui nos comentários para a gente entender mais essa parte também, que eu achei muito interessante de saber. E outra coisa também muito estranha ali que aconteceu nas entrevistas que ele teve com os psicólogos e psiquiatras foi que eles perceberam que ele tinha muitas alucinações e que inclusive durante as entrevistas ele falava que ele estava vendo um cachorro por ali. Bom, apesar de tudo isso, é claro que os médicos então concluíram que mesmo assim ele sabia sim distinguir entre o bem e o mal, então por esse motivo também ele foi levado a julgamento. Então eles vão ser julgados por ter tirado a vida de 8 mulheres
e também por estar ali escondendo restos, né, de pessoas e também por ter vendido a Valentina. E durante esses julgamentos teve um dos juízes em 2019 que vai acabar tirando 30 anos da sentença de cada um deles, mas no final da história aqui, o que nós temos até o momento, a última notícia, a última sentença que saiu para eles é de que o Juan, então, pegou 327 anos de cadeia e a Patrícia também a mesma coisa, 327 anos de cadeia. Mas eles foram julgados aqui por terem tirado, então, a vida somente de 8 mulheres. Mas lembra que a Patrícia tinha falado que eram 10 e o Juan tinha falado que eram 20. E a polícia, quando investigou ali os restos, teve muitos restos que eles não conseguiram identificar. Então, a polícia continua ali tentando investigar esses outros restos, os outros lugares que eles tiveram, as outras coisas que estavam na casa. E talvez, possivelmente, nós teremos novos julgamentos também aqui do casal, se a polícia conseguir realmente comprovar a identidade de mais alguma vítima. Mas, no fim, as autoridades do México garantem que os dois nunca mais sairão da cadeia. Irão passar o resto das suas vidas atrás das grades. E, além disso, também eles tiveram que pagar uma multa no valor de 249.236 pesos, que dá aproximadamente 13 mil dólares, e esse dinheiro vai ser dado para a família das 8 vítimas que foram comprovadas lá que eles tiraram a vida. Agora, sobre os filhos da Patrícia e do Juan, lembra que eles tinham 4 filhos, né? Eu não consegui encontrar notícia nenhuma sobre o paradeiro aqui desses filhos deles. Acredito, de repente, que eles foram adotados por outras famílias. Espero, né, que eles tenham sido adotados por outras famílias e passado ali por algum programa, né, de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, porque eu acredito que alguma coisa ou outra, de repente, esses filhos conseguiram ver, principalmente os maiores. Não sei, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Agora, outra informação também muito importante aqui, que se vocês forem pesquisar esse caso aqui, vocês vão encontrar na internet também. O casal, além de ser conhecido como os açougueiros de Ecatepec, ou também os monstros de Ecatepec, eles também são conhecidos como o casal do Google Maps. Por que eles são conhecidos assim? Porque depois de tudo isso acontecer, enquanto estavam acontecendo as investigações ali, saíram algumas notícias que ninguém sabe muito bem se é verdade ou não na internet. Bom, lembra que tinha o terreno baldio lá, né? Bom, as pessoas de lá então começaram a tirar fotos do Google Maps, do tal do terreno e de outros locais ali, e tiraram fotos das sacolas, dizendo que as sacolas estavam lá na rua e que a polícia não estava tomando conta. Teve até uma repórter de um jornal lá do México também, que foi nesse tal terreno aí um dia, mostrou, né, que tinha a tarja lá, né, aquela da polícia ali fechando o terreno, mas que não tinha nenhum policial cuidando lá do local, e que ali na câmera eles conseguiam ver que ainda tinham peças de roupas ali, coisas que a polícia não teria retirado de lá. Então muitos acham que alguns restos ali desapareceram, outras pessoas pegaram, e por isso que ficou conhecido como do Google Maps, porque as pessoas começaram a tirar essas fotos e falaram que eles mesmos estavam investigando. Mas isso tudo aqui parece que é fake news, porque quando você tenta entrar nesses sites aí para conseguir essas fotos, né, são sites que não existem mais, que foram retirados ali da internet. Então, não são informações confiáveis. A única foto que eu encontrei sobre essa informação foi essa foto aqui, mas que eu não sei dizer para vocês se é verídica ou não. Na verdade, eu acredito que, de repente, a pessoa pegou até de um próprio policial que tirou lá do dia, não sei, tá? Mas eu acredito que isso tudo realmente é fake news. E o caso de hoje é realmente muito, mas muito triste. Eu nem imagino o sofrimento dessas mães que ficaram procurando suas filhas durante muitos anos e depois descobrir tudo o que aconteceu com elas, não consigo nem imaginar. Mas esse caso aqui traz uma lição pra gente muito, mas muito importante. Nunca entre na casa de uma pessoa que você não conhece. Outra coisa, se você trabalha fazendo limpeza, então, na casa das famílias, não faça esse trabalho boca a boca com pessoas que você não conhece. Por exemplo, a Patrícia, ela colocava plaquinhas na frente da casa, procura-se faxineira. E era assim que muitas mulheres entravam lá e de lá elas nunca mais saíram, tá? Então, eram pessoas que realmente não conheciam o casal, só viam a plaquinha e falavam, tudo bem, vou faxinar a sua casa, vou entrar aí. Não faça esse serviço. Hoje em dia não dá mais, tá? Pra gente fazer do boca a boca, não. Procure uma agência especializada. Essas agências de emprego, você se cadastra lá.
além da agência estar então te dando todo o apoio ali, a segurança também para você, né, conhecendo a família, pegando todos os dados dela, tudo isso, eles também fazem com que a família ali contribua com seu FGTS, sua aposentadoria, tudo certinho, e não faça com qualquer agência não também, tá? Procure uma agência de qualidade. Eu sei que essas agências também, elas ali tiram um pouquinho do seu salário, né? Eles cobram, é claro, pelo serviço que eles te oferecem, mas vale a pena você estar sim pagando esse dinheiro para a agência para se proteger. E isso também vale ao contrário, tá? Se você for contratar uma pessoa para limpar a sua casa, não faça isso no boca a boca não com uma pessoa que você não conhece, tá bom? Se cuidem sempre e antes de sair do vídeo aqui, por favor, deixa o like para me ajudar aqui a subir mais esse vídeo aqui no YouTube. Eu quero novamente agradecer vocês, né, que a gente passou aí a meta de 100 mil inscritos. Eu tô muito, muito, muito feliz com essa conquista, que não é minha, mas é nossa, porque são vocês que estão fazendo esse canal crescer. E então faz favor para mim, compartilhe esse vídeo para chamar mais e mais pessoas para cá e se inscreve no canal se você não é inscrito também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.